Se você não quer cometer esses 7 erros mais comuns que todo brasileiro comete quando está aprendendo inglês, cola nesse vídeo, porque o último é o mais comum e vergonhoso. Eu sou o Teacher Pedro, professor de inglês que mora aqui no Reino Unido há 14 anos. Eu terminei o ensino médio e a faculdade aqui e sou teacher há 5 anos. Esse erro aqui é muito comum. O brasileiro usa o have incorretamente. Sim, have quer dizer ter, mas no português a gente tem muitos usos para ele. A gente usa como haver, existir, por exemplo, tem um quadro na parede. No inglês a gente não fala have a picture on the wall. Tem outro verbo que a gente usa, que é o there is. Ou there are no plural. Por exemplo, tem 2 restaurantes na cidade. There are 2 restaurants in town. E também tem a questão de idade. O inglês não fala eu tenho 25 anos. Eles falam eu sou 25 anos. Então, não I have 25 years. I am 25. Ou I am 25 years old. A gente usa o years old no final. No português, a gente pode fazer uma frase que não tem sujeito. Por exemplo, está chovendo. O que está chovendo? Não tem sujeito. No inglês, a gente não pode fazer isso. A gente precisa de um sujeito em cada frase. Por exemplo, está chovendo não é is raining, que é que eu vejo muitas pessoas falar. It's raining. Então a gente tem o it, que é o sujeito. It is raining. Inscreva-se no canal para eu continuar a produzir conteúdo assim. Outro exemplo, a gente fala é delicioso. É uma delícia. O quê? Não precisa de sujeito ali. Mas no inglês a gente usa o it de novo. It is delicious. It's delicious. Com a contração. Cuidado com a pronúncia das palavras que terminam com ed, porque eles mudam. A gente não fala cold, a gente fala cold. A gente não fala jumped, a gente fala jumped. A gente não fala played, a gente fala played. Sem pronunciar aquele e. Mas, às vezes a gente pronuncia ele. Quando, Pedro? É quando a palavra termina com D-E-D ou T-E-D. Por exemplo, started. Tá vendo como pronunciei o E ali no final? E needed. Também pronunciei o E. Então, lembra dessa regrinha. T-E-D ou D-E-D, pronunciona o E. Sem o D-E-D ou T-E-D, não fala. Vai direto da consoante pro o som de D no final. Acontece muito também que os brasileiros confundem o make e o do. Sim, os 2 verbos querem dizer fazer no português, mas eles têm 2 usos. O make tem um sentido mais de criar. O do é mais efetuar, realizar. Por exemplo, tarefa, fazer tarefa. A gente fala do. I do my homework. Tarefa de casa. Mas quando você vai fazer tipo um café, você está criando ali, a gente usa o make. I make coffee in the morning. Tem que saber das situações certas, mas em geral é criar, efetuar. Fazer, sim. Mas do, make. Muitas perguntas no português a gente pode usar o mesmo formato que uma frase normal. Por exemplo, você pode me dar aquilo? Uma afirmação. E a pergunta, você pode me dar aquilo? Então, a estrutura é igual. Mas no inglês, nunca é igual a pergunta e a resposta. O que muda? O lugar do verbo. O verbo auxiliar, que está ali na pergunta, a gente coloca no começo, antes do sujeito. Então, em vez de you can give me that, na pergunta, can you? Can you give me that? Então, o verbo auxiliar vem no começo, depois do sujeito. You. Outra afirmação, você é do Brasil? Pergunta, você é do Brasil? Igual, mas no inglês, you are from Brazil. Afirmação. Are you from Brazil? Na pergunta. Viu que a gente trocou o are e o you. Às vezes não dá para traduzir palavra por palavra uma frase do português para o inglês. Não faz sentido. Por exemplo, eu tô com febre alta. I am with high fever. Isso não é uma coisa que a gente fala no inglês. I am with. Eu estou com. Simplesmente a gente fala eu tenho uma febre alta. I have a high fever. Cuidado com os adjetivos possessivos no inglês. No português a gente pode falar sua mãe para você, para ele e para ela, sua mãe.
tudo com o mesmo adjetivo possessivo. Mas no inglês, eles mudam, ok? Your mom, ok? Sua mãe. His mom, a mãe dele. Her mom, a mãe dela. Okay? Então não usa your pra tudo. Tipo, eu estou falando da mãe dele e falar your mom. Não, his mom. Também no Telegram eu vou colocar a tabelinha dos adjetivos possessivos para você dar uma olhada lá, alright? Inscreva-se no nosso grupo do Telegram, que está aqui na descrição do vídeo. Lá eu vou postar um manual de mais erros que os brasileiros cometem aprendendo inglês. Isso aqui causa confusão porque se você está falando com uma pessoa e você falar your mom, quando você quer dizer his mom, a pessoa vai pensar que você está falando dela e pode causar confusão ali. Your, his, her. Gente, por favor, lembra do is, you are. Is é ou está. Are, são, estão. O are é no plural. Então, por exemplo, the table is in the room. Is porque é the table, uma mesa. The students are in the room. Os alunos, plural, mais de um, are in the room. Por quê? Porque a terceira pessoa, he, she, it, todos usam o is. Presente. E quando é mais de um, a terceira pessoa no plural é they. E they vem com are. Para recapitular tudo, usa o verbo certo. Não esquece do sujeito. Lembra da regra TD, DD. Não confunde o do you make. Lembra da posição do verbo na pergunta. Nem sempre dá para traduzir diretamente. Dá uma olhada nos adjetivos possessivos para usar o certo. E não esquece do plural e o singular, o verbo. Não esqueça do is singular e o are no plural. Gente, escreve aqui no comentário qual é a tua experiência com esses erros e se você conhece mais alguns, também escreve aqui. Curtiu? Dá o joinha aqui para eu saber que eu criei valor para você e me motivar a continuar. Muito obrigado por assistir. I'll see you later.